Ele sabia que não se lembrava do sonho. Disso ele sabia, mas ele estava exigindo que eles vivessem de acordo com a reputação deles. Exatamente. Seja quem fossem, ele sabia que não se lembrava do sonho. Disso ele sabia, mas ele estava exigindo que eles vivessem de acordo com a reputação deles. Exatamente. Eu acho que ele queria que eles dessem a informação para ele sem ele compartilhar o que ele sabia, mas não temos evidência disso. Ou então, ele queria respostas corretas e ele não estava disposto a aceitar desculpas. Ele estava atribulado em seu espírito. E vamos entender daqui a pouco que esse sonho que ele teve foi muito mais do que um pesadelo, porque ele comeu muito feijão antes de dormir naquela noite. E eu acho que ele entende isso, não é? Certo. Pode continuar. Versículo 6. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Nabucodonosor tinha ameaçado esses mágicos e astrólogos com a morte por sua falta de habilidade, mas agora ele promete grandes riquezas se puderem viver de acordo com a sua propaganda. Você falou que conseguia, agora mostra aí. E se você não fizer o que prometeu, eu vou te matar. Olha, todo homem sábio e astrólogo ali, que sem dúvida alguma deviam ter centenas deles na Babilônia na época, iam ficar com uma dívida para com Daniel. Uma dívida da vida deles por causa de Daniel. Eu não sei se eles conheciam Daniel na época, mas eles estavam para conhecê-lo já já. Eu fico me perguntando o porquê ele estava excluído desse grupo em primeiro lugar, e se isso representa alguma coisa. Eu acho que ele não era parte da panela, não é? Ele estava em um grupo diferente. Ele não era membro daquele sindicato. Vamos para o intervalo. E peço que você diga para outras pessoas sobre o estudo na palavra. Vai abençoar você e vai abençoá-los também. Voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos continuar de onde paramos no versículo 7, por favor. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. A resposta que eles deram trouxe um efeito contrário do que eles esperavam. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. O rei sabia que a resposta deles era porque eles não eram capazes de interpretar o sonho. Nos impérios daquela época, esses indivíduos, os astrólogos, sábios e mágicos e tal, tinham posições elevadas nos governos daquela época e eram vistos como pessoas muito importantes. E o rei, seja quem ele fosse, a vida dele era guiada de acordo com o que eles diziam, mas o Senhor ia dominar a situação aqui, porque somente alguém que tinha a mente de Deus podia dizer ao rei o que ele tinha sonhado, quanto mais a interpretação do sonho. Olha, essa passagem, o versículo 9, a resposta do rei aos seus astrólogos e sábios, me mostram que ele sempre soube que eles eram falsos.
Olha, eu penso em Acabe e Jeosafá, quando Acabe chama os seus 400 profetas e Jeosafá pergunta: não tem ninguém que pode profetizar pelo Senhor aqui? Ah, sim, eu tenho, mas ele me odeia. Assim, Acabe sabia que esses 400 profetas estavam falando o que ele queria ouvir. Eu não sei se esse rei tinha a mesma ideia. Eu não sei, viu? Olha, tenho certeza que às vezes o rei, naqueles climas, tenho certeza que alguns deles eram pessoas muito inteligentes e concluíram que não era real, era uma grande farsa. Se isso realmente aconteceu com Nabucodonosor, nós não sabemos, mas eles eram vistos como pessoas importantes, de verdade. Então, eu acho que o diabo os ajudava de certa maneira, mas o Senhor acabou com aquilo e não permitiu que acontecesse. Amém. Versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Eles estavam errados. Existia um homem que podia, mas porque ele conhecia o Senhor e seu nome era Daniel. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. O rei estava errado em usar a palavra deuses. Só existe um Deus, que é Jeová. O rei em breve aprenderia sobre Jeová, e Daniel ia se certificar disso, que ele entendesse que o Senhor foi quem deu essa interpretação a ele, por aí vai. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. A ideia é que ele tinha perdido fé em seus deuses Nabal e Baal, de alguma maneira, que os seus sábios representavam. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Que dificuldade! Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. O Espírito Santo demonstra Arioque tentando encontrar uma solução para esse dilema. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Que ele mostraria ao rei a interpretação fala de uma certeza da parte de Daniel que o Senhor ia revelar isso a ele. O plano de Deus estava acontecendo exatamente como o Espírito Santo queria. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Invocaram o culto de oração. Chegou a hora. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Essa passagem diz que o mesmo sonho que foi dado a Nabucodonosor agora foi dado a Daniel naquela mesma noite. Irmão Swagger, vamos diminuir o ritmo aqui para encorajar as pessoas que, lendo isso, vemos o poder da oração e de um homem que se conecta com Deus e recebe a resposta. Eu sempre sou abençoado por essa declaração. Daniel louvou o Deus dos céus. Muitas vezes, quando buscamos a Deus, isso já aconteceu com todos nós, tentando encontrar a resposta, e talvez ela venha imediatamente ou talvez demore algumas semanas ou meses buscando a Deus, mas Daniel fez algo que revela o caráter dele. Ao invés de correr e dar a resposta ao rei, ele parou e disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quantas vezes recebemos uma resposta de Deus, mas não fazemos o que Daniel fez? E aí ele mostra que, para todos nós, a necessidade não só de buscar ao Senhor e receber respostas, que Ele sempre é fiel para dar, mas a necessidade de agradecê-lo pelo que Ele está fazendo. Verdade, mas você já considerou
que parece que esses astrólogos